Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. Aleluia. E louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de estudo, oração e reflexão. Profetizando todos os dias que toda a nossa família será transformada numa família que obedece e teme o nome do Senhor. Uma família segundo o Salmo 128. Amém? E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família e ainda despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o que diz lá em Tiago 5,16. Porque quando você ora por um irmão que está enfermo, às vezes o seu problema não é saúde, você tem uma saúde abençoada, mas o seu problema é financeiro. O Senhor vem e te socorre, minha irmã, e te socorre, meu irmão. Creia. Isto é a palavra de Deus, isso é fé em nome do Senhor Jesus. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será do capítulo 23 do livro do Êxodo, porém do versículo 29 ao 33, então nos ajude se inscrevendo nesse canal, dando seu like, ativando o sininho e deixe o seu pedido de oração aí nos comentários, para que tanto eu como as intercessoras possamos ver e colocar no nosso caderno. Amém? Então veja que o versículo 29 continua falando sobre os habitantes da terra de Canaã. E o Senhor diz assim: não os expulsarei no ano só. Se eu fizesse isso, a terra ficaria deserta, e os animais selvagens se tornariam numerosos demais, prejudicando vocês. Veja que onde que o homem habita, os animais ferozes não habitam, né? O homem ele é tão mau, ele tem uma tendência tão má, que onde ele está, os animais fogem. É a natureza, né? É a criação que morre de medo do homem, pelo mal que o homem fez à terra, né? Pelo contrário, eu expulsarei esses povos pouco a pouco, até que vocês se tornem mais numerosos e tomem posse da terra. Farei com que os limites da terra de vocês que vão desde o Golfo de Acaba até o rio Eufrates e do mar Mediterrâneo até o deserto. Eu lhes darei poder para dominar os povos daquelas terras, e vocês irão avançando e os expulsando. Não faça nenhum acordo com eles, nem com seus deuses. Não deixe que esses povos vivam na terra de vocês. Se deixarem, eles farão com que vocês pequem contra mim. Se vocês adorarem os deuses deles, isso será uma armadilha mortal para vocês. Mas qual que é a reflexão para nós hoje? Como já estamos no final do capítulo, já vou trazer direto para você a reflexão, minha irmã e meu irmão. Porque veja que a reflexão está no versículo 34. Pois diz que se vocês adorarem os deuses deles, isso então seria uma armadilha mortal para vocês. Entenda que o termo adorar aqui é o mesmo termo que é usado lá no versículo 25, tá? E este termo você pode olhar aí na sua Bíblia. E esse termo está, na verdade, fazendo referência às orações, pois a oração, segundo o Talmud, que é o livro de comentários ali dos rabinos da antiguidade, onde eles comentam sobre a Torá, o Talmud diz que a oração é o homem se relacionando e se comunicando com o sobrinho. Então a interpretação correta desse texto é que não podemos dirigir as nossas orações a esses deuses. Ou seja, nós não podemos pedir nada para eles. Você viu ontem o Senhor prometendo que nem as mulheres da terra de Israel seriam estéreis, que o Senhor daria comida, né? Que o Senhor não deixaria eles adoecerem. É o Senhor falando: olha, tudo que vocês tiverem necessidade é a mim que vocês têm que pedir, não é para eles, entendeu?
pois é só o Senhor que nós podemos fazer petições, somente com o Senhor nós podemos comunicar e nos relacionar. Entenda que a oração é uma forma de relacionamento com o divino, com o sagrado, com o oculto, com o que é sobrenatural. Entendeu? E nós só podemos nos relacionar com Deus de Israel, o Deus criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, Isaac e Israel, que enviou Jesus, teu único filho, como sendo mediador. Só se chega a esse Deus por meio de Jesus. É o acesso a Ele. Entendeu? Foi Ele mesmo que determinou dessa forma. Nosso Deus é santo, é separado da sua criação. E o nosso Deus, só acessamos o nosso Deus por meio de Jesus, aquele que veio em forma humana e que venceu todas as tentações desse mundo e não pecou. Por isso que ele ganhou esse direito de ser o nosso mediador entre Deus e os homens, e que nos concedeu o Espírito dele, entendeu? Porque por meio do Espírito dele nós nos tornamos filhos, nós recebemos a adoção de filhos de Deus. Então, com base nesse versículo, eu vou te fazer uma pergunta, minha irmã. Eu gostaria que você fosse bem sincero. Está bem? Eu vou te fazer também uma pergunta, meu irmão. Eu gostaria que você fosse bem sincero. Você costuma ser esse tipo de pessoa que na hora da aflição você sai pedindo oração para todo mundo? Costuma ou não costuma? Você costuma ser esse tipo de pessoa que de repente fala assim: ah, irmã, o importante é que toda oração é bem-vinda, né? Então eu peço para todo mundo. Você sai pedindo oração para tudo que é idólatra que você conhece, você sai pedindo oração. Você pede para os seus irmãos na fé da igreja. Às vezes seus irmãos na fé até começam a pagar preço de oração, de jejum por você. Mas você também pede lá para a irmãzinha que você sabe que é de outra religião, para outra irmãzinha que é idólatra, né? Para aquela outra que acessa lá as forças ocultas, você também pede. Você sai pedindo para todo mundo, porque o que você quer, na verdade, é ficar livre das suas aflições. É isso? Você costuma, sendo que o Senhor nos mandou termos paciência na tribulação, porque nós passamos por tribulação não é para nos castigar, às vezes é para o nosso crescimento. E o Senhor está vendo todas as coisas, Ele conhece a nossa dor, e no tempo oportuno vem o socorro do Senhor. Mas você está tão desesperada ou desesperado que você sai correndo pedindo oração para todo mundo. É isto que você costuma fazer, minha irmã? É isso que você costuma fazer, meu irmão? Porque se for, eu vou te pedir em nome do Senhor Jesus, com todo temor de Deus, que pare de fazer isso. Pare em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque você só está fazendo com que essas pessoas pequem mais ainda contra o Senhor, tá? Você está fazendo com que eles ficam cada vez mais destruídos espiritualmente e por conta de você, entendeu? Porque cada vez que eles acessam, que eles se comunicam com algo que não é o Deus Criador, o Deus de Israel, o Deus que enviou Jesus, que não é o Senhor Jesus, que não é o Espírito dele, eles estão se destruindo espiritualmente. Como diz Paulo, apóstolo Paulo, é a demônio que eles sacrificam e não ao Deus verdadeiro, Deus único. Então você tem que entender isso. Segundo os nossos sábios, quando nós oramos sozinho, a nossa oração tem um peso, tá? Mas quando nós oramos em concordância, a nossa oração ela tem um outro valor moral e espiritual. Agora, se você está em concordância com pessoas que não servem ao Deus de Israel, que não tem Jesus como sendo seu único Senhor e Salvador, mediador, que valor moral vai ter essa sua oração? Que valor espiritual vai ter essa sua oração? Ai, irmã, mas eu orei assim, levantei todo mundo que eu conhecia e a graça veio, tá? Você pode até conseguir aquilo que você chamou de graça, de bênção. Mas cuidado com o que você está fazendo. Cuidado com o valor que você está tendo diante de Deus.
se o seu valor está subindo ou se ele está diminuindo. Cuidado, seu valor moral e seu valor espiritual. Cuidado em nome do Senhor Jesus. É por isso que aqui nesse ministério eu sempre ensino a oração de concordância. Porque cada amém é uma oração de concordância. E nós oramos em nome de Jesus. Ou Yeshua, se você não sabe o nome do Senhor Jesus, em hebraico se diz Yeshua, tá? Não pensa que eu estou falando em uma seita, não. É um nome certo, porque tem gente aí que ousa e se atreve a falar o nome de Deus. O nome de Deus eu não me atrevo a falar, não, porque nem os rabinos sabem qual que é o nome, a pronúncia correta do nome de Deus. Se perdeu ao longo dos tempos. Até no tempo de Jesus eles sabiam qual que era o nome de Deus, mas no entanto nenhum dos discípulos deixou ali para gente. Como que se pronunciava corretamente o tetragrama, que é Yud Rei Vav Rei? Como que se pronunciava o nome de Deus? Alguns se atrevem a falar, mas não. Mas o nome do Senhor, Jesus, em hebraico é Yeshua, significa a nossa salvação. Então você pode falar Yeshua, você pode falar Jesus. Se você estivesse nos Estados Unidos, você falava Jesus, né? Então, nós só oramos, devemos orar apenas no nome dele, em concordância, porque aí o Senhor pega aquele amém, aquelas orações sobem diante do Senhor. Elas são como incensos na presença de Deus. É o que diz lá em Apocalipse. Elas são como incensos. E aí o Senhor envia os anjos dele, que são os ministradores, ou seja, aqueles que vão fazer a obra do Senhor aqui, com a resposta. E o Espírito dele, que já está em nós, vai trabalhar na nossa transformação, no processo da nossa transformação, em nome do Senhor Jesus. Cada vez mais que nós vamos nos santificando, nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. E é por isso que nós pedimos pela conversão da nossa família, para que eles venham ter o Espírito Santo de Deus e venham ser santificados, em nome do Senhor Jesus. Por isso que nós viemos pedir que o Espírito de Deus afaste deles toda imundície, toda pessoa que pode influenciá-los para o mal, todo demônio que pode influenciá-los para o mal. Porque não é só demônios que influenciam pessoas, outras pessoas também influenciam pessoas. São os maus conselheiros, né? São os conselheiros do inferno. Pessoas que levam seus filhos para o caminho das trevas, para o caminho das drogas, para o caminho da perdição. Né? Às vezes a sua filha é uma adolescente, mas ela ouve mais as colegas do que você, mãe. Isso é o quê? É conselheira do inferno que o diabo colocou ali no caminho da tua filha. Então nós temos que orar em nome do Senhor Jesus, não somente pela conversão dos filhos, mas pela conversão de todos os amigos deles, em nome do Senhor Jesus. Porque assim como o diabo coloca maus conselheiros, o Espírito de Deus coloca bons conselheiros, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar, tá? Vamos orar, pedindo ao Senhor que quebre fortalezas, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, eu te louvo, juntamente com todos esses nomes que estão aqui nesse caderno, Pai. Te louvo por essas vidas, Pai, te louvo pela minha vida, pela vida da minha família. Te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, e que todos os dias, Senhor, o Teu Espírito venha trabalhar no nosso coração, nos transformando na imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. E te peço, Senhor, que a Tua misericórdia esteja com todos da nossa casa, Pai. Esteja com os homens e esteja com as mulheres. Esteja com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Esteja também com os idosos. Tenha misericórdia, Pai. Tenha piedade. Que Teu Espírito Santo possa nos santificar e nos transformar em imagem do Teu Filho e semelhança do Teu Filho Jesus. Que Teu Espírito, Pai, possa tirar de nós tudo aquilo que representa a impureza. Senhor, tenha de misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a estarmos sempre na posição correta, que é uma posição, Senhor, onde Te agrada. Uma posição, Senhor, onde só dirigimos orações ao Senhor, onde só comunicamos contigo, Pai querido.
Permita, Espírito Santo, que todo o desejo do nosso coração seja realmente te servir, seja realmente te agradar. Que caia por terra todo espírito de Jezabel, que caia por terra todo espírito de rebelião, que caia por terra todo espírito de sensualidade, que caia por terra todo espírito de impureza, todo espírito de rebeldia, em nome do Senhor Jesus. Que caia por terra todo espírito de violência, todo espírito de perversidade, todos os demônios que tentam tomar conta de nós, da nossa família. Que caia por terra todo espírito de miséria que tenta destruir a nossa casa, a nossa família. Tenha misericórdia, Pai, que os nossos lares sejam prósperos, Senhor, prósperos, abençoados, Pai, cheios de fartura, assim, Pai, como o Senhor estabeleceu, que toda a nação de Israel será próspera, que prósperos serão aqueles que oram e que intercedem pela nação de Israel. Então que essa bênção venha estar sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que venhamos colher a promessa do Senhor. Tenha misericórdia, Pai, nos guarde, dê ordem a teus anjos, miríades de anjos, Pai, para trabalhar ao nosso favor, para nos defender, nos livrar da morte, nos livrar de acidentes, de desastres, nos livrar dos ataques das trevas. Tem pessoas que estão sendo oprimidas enquanto dormem. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos livrar do homem mau, da mulher má. Não deixe o homem mau, a mulher má passar pelo portão da nossa casa. Não deixe os filhos da perversidade influenciar a nossa família. Não deixe, Senhor. Levante bons conselheiros, Pai, para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Abençoe, Senhor, até mesmo os professores deles, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Santifica todos aqueles que têm contatos com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. Santifica os nossos idosos, Pai. Todos aqueles que têm contato com eles. Nos santifica, Deus, em nome do Senhor Jesus, para que possamos viver nessa vida longos dias e dias, Senhor, onde nós verdadeiramente seremos, Senhor, portadores do Teu Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque queremos ser bênção, Pai. Assim como o Senhor disse para Abraão ser tudo uma bênção, nós queremos, Senhor, sermos bênção nessa terra, bênção na vida de todos aqueles que nos conhecem de perto e que nos conhecem de longe, em nome do Senhor Jesus. Liberta toda a nossa casa, que não haja na nossa casa ninguém que seja dependente, Senhor, dependente de drogas, de álcool, de pornografias. Tende misericórdia, Pai, dessas mães que estão pedindo pela libertação dos seus filhos. Tende misericórdia dessas esposas que estão pedindo pela libertação dos seus maridos. Tende misericórdia dessa irmã que está pedindo pela libertação do seu irmão. Tende piedade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Restaura a nossa família, liberta, cura, salva, Pai, em nome do Senhor Jesus. Transforme a todos, Pai, a começar de nós, em pessoas que te obedecem e te temem, verdadeiramente na família do Salmo 128. Como igreja, Pai, eu te peço pela nação de Israel. E vem sempre para lá, Pai, miríades de anjos para guardar o povo de Israel, para santificá-los, Pai, para tirar deles toda a impureza em nome do Senhor Jesus, para tirar deles tudo aquilo que não presta, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que se cumpra a Tua palavra, que todo Israel será salvo e que verdadeiramente o Israel do Senhor seja salvo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos aqueles que têm ministério de judaísmo messiânico, voltado para a terra de Jerusalém, voltado para as terras de Israel, voltado para a evangelização do povo judeu. Abençoe, santifica, Pai, e potencialize esses ministérios, Pai, para que seja feita a Tua vontade, a obra de restauração, Pai, de todo o povo judeu, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai querido. Mas eu te peço, Pai querido, que abençoe todos os políticos desse país, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, dê para eles sabedoria, dê para eles entendimento, mas dê para eles bondade, benignidade, para que eles possam cuidar da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, daqueles que estão vivendo sem nenhuma fonte de renda. Tende misericórdia, Pai, daqueles que estão expostos à situação de rua, situação de violência. Tende piedade daqueles que moram em condições bem precárias. Tende misericórdia, Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Tende piedade, Pai. Abençoe os estrangeiros, Pai, com sabedoria.
Tende misericórdia onde que eles estão, não deixe eles passarem nenhum tipo de necessidade. Estrangeiros que estão na Europa, na Ásia, na África, na França, na Itália. Tenha misericórdia, Pai, até mesmo dos estrangeiros que estão aqui no Brasil. A Tua palavra diz que não devemos maltratar os estrangeiros. Então não deixa os nossos irmãos que estão lá fora serem maltratados, que eles se tornem pessoas ricas e abastadas para poder glorificar o Teu santo nome, Deus. Te peço, Senhor, pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos mestres. Tenha misericórdia de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia dos seus familiares, Pai. Tenha piedade das nossas pastoras, de seus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todos sempre. Pai querido, precisamos da sabedoria, do entendimento, da santificação dos nossos líderes e dos nossos mestres. Tenha piedade deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos os missionários que estão no campo e fora do campo, aqueles que estão no Brasil e fora do Brasil. Tende misericórdia, não deixe faltar para eles recursos financeiros, Pai. E abençoe todos os ministérios de intercessão que existem, a começar do relógio mundial de oração. Em nome do Senhor Jesus, adestra nossas mãos para a batalha, Deus. Adestra, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que todo espírito de morte que tentar se levantar contra a liderança desses ministérios, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que bata em retirada todo demônio, toda estaca demoníaca, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Deus, pela nossa saúde. Te peço por toda perdão, Senhor, por toda desordem, Pai, que trouxemos para a nossa saúde, para o nosso corpo, para o nosso emocional, Pai. Te peço perdão, Senhor, por toda vez, Senhor, que retemos o perdão. Te peço perdão por todas as vezes que deixamos entrar a mágoa, o ressentimento, entrar no nosso coração. Nosso coração não foi feito para habitar mágoa, nem ressentimento, Pai, nem rancor, nem questionamentos, não, Pai, porque tudo vem do Senhor. Pai querido, limpa, nos lava, Espírito Santo, nos lava, nos purifica, nos santifica. Tenha misericórdia, mas nos dê boa saúde, ossos saudáveis, sangue saudáveis. Esses irmãos, Pai, que estão lutando ali contra o câncer, que eles sejam curados em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e tira do nosso corpo toda raiz cancerígena, Pai. Seja benigno, seja maligno em nome do Senhor Jesus. Afasta de nós, restaura os nossos órgãos, Pai. Nos livra, Senhor, de todo câncer de estômago, de intestino, Pai, todo tipo de câncer, em nome do Senhor Jesus. Tantas pessoas que estão padecendo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia dessas minhas irmãs, tem misericórdia dessas que estão lutando contra o lúpus. Tende piedade, Pai, tende misericórdia em nome do Senhor Jesus, que a cura do Senhor venha. Essa criança que caiu ali do berço, Pai, que essa criança seja restaurada, curada, em nome do Senhor Jesus. Nos livra de todo infarto, de toda AVC, limpa as nossas veias, as nossas artérias, Pai, em nome do Senhor Jesus, e nos dê ossos saudáveis, Pai. Que os nossos idosos tenham bastante saúde, livre eles de toda demência, de todo Alzheimer. Que as nossas crianças tenham saúde, livre as nossas crianças de toda pneumonia, Pai, de toda doença respiratória. E que nós tenhamos saúde, Pai, bastante saúde para te servir, bastante fôlego, Pai, nas nossas narinas, para declarar que só Jesus Cristo salva, cura e liberta, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te peço perdão como igreja, não somente pela minha vida, mas por todos os meus irmãos. Se porventura alguma vez, Pai, pedimos orações para aqueles, Senhor, que não te servem, para aqueles, Senhor, que não tem Jesus como Senhor e Salvador. Se porventura algumas vezes nós pedimos a eles que segurassem as nossas mãos em oração, ó Deus, nos perdoa em nome do Senhor Jesus. E não leve em conta esses pecados de ignorância, Pai querido. Não leve em conta e nos perdoa, porque prometemos, Pai, que orações é somente ao Senhor. Do Senhor vem toda a direção. Se o Senhor curar, o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor não curar, também o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor abrir portas, o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor também não abrir, o Senhor continua sendo Deus. Coloca esses sentimentos, Pai, no nosso coração, assim como diz aquela canção, Pai. Tende misericórdia, Pai. Nos ensina, Pai, ainda que a oliveira, Senhor, não produza frutos, Pai, que nós venhamos, Senhor, te adorar, nós possamos fazer aquela oração de Abacuque, Pai.
Pai, em nome do Senhor Jesus, em todo o tempo. Nós, todavia, devemos seguir ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, Pai, nas nossas vidas. E eu te peço também, Pai, que a prosperidade do Senhor esteja sobre a minha vida e sobre a vida de todas as pessoas que estão com o nome enrolados nesse caderno. Que o Senhor nos permita, Senhor, pagar as nossas dívidas e viver do resto. Que o Senhor permita que essa irmã que está esperando a aposentadoria, que ela possa receber a aposentadoria dela. E todos esses que estão esperando sua aposentadoria, que o Senhor permita, Pai, que essa irmã que está esperando ser demitida daquele emprego com todos os seus direitos, que ela possa ser demitida, Pai, segundo a vontade dela, para que ela possa descansar, Pai, em nome do Senhor Jesus, e partir para outra cidade, levando os seus lucros, Pai. Tende misericórdia, Pai querido. O Senhor não deixou o povo de Israel sair do Egito ali de mãos vazias. Então não deixa essa mulher sair do serviço dela de mãos vazias. Tende misericórdia. Prospera, Pai. Abre portas de emprego, Pai. Eu te louvo por essas portas de emprego abertas, Pai. Mas que o Senhor abre portas de emprego para outros, Pai. Que o Senhor aumenta a clientela, Pai. A carta de clientes de cada um, de cada empresário, de cada empreendedora, Pai. Desde aqueles que já têm empresas constituídas, até aquelas que fazem docinho, aquelas que trabalham com limpeza, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Tu és o Deus dos milagres, Pai. Nos faz encontrar favor, de que siri de anáciris, de que sari de anáciris, do nubia cassiri de amáciris de anáciris, do iapaque suri de anáciris, de mim que sari de anáciris. O homem fala não é possível, mas o Senhor é o Deus dos milagres, Pai. O Senhor é o Deus dos milagres. O homem diz não tem como, mas o Senhor é o Deus dos milagres, Deus. Então faça um milagre, Pai, na vida de todas essas pessoas, para que elas saiam dessa vida de miséria, dessa vida de dívida, dessa vida de confusão financeira, Pai. Para que tenhamos, Senhor, para dar e emprestar e jamais pedir emprestado, como diz a Tua palavra, para que nos tornemos cada vez mais dizimistas fiéis, ofertantes da Sua casa e sustentadores de profetas e de missionários. Pai querido, no nome santo de Jesus, Yeshua HaMashiach, nos conceda essa graça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entre bendito de meu Pai seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus todos os dias para que você e toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, compartilhe. É você, minha irmã e meu irmão, que vai fazer esse ministério crescer para a glória do Senhor Jesus. Mande para sua amiga, mande para sua vizinha. Se você está sendo abençoado, mande, faça assim, vamos acompanhar com a gente o estudo do livro do Êxodo. Todo dia a irmã fala ali um pouquinho, traz um pouquinho de conhecimento em nome do Senhor Jesus. Tá bem? Então, conto com você. Tá? Um beijo, fique com Deus, amo você.